Meu nome é Tatiana, nós formamos em jornalismo agora, eu e a Andressa, e nós fizemos o trabalho de TCC, que foi a construção de um fotolivro sobre a população em situação de rua aqui de Mariana. Meu nome é Andressa, como a Tati, a gente acabou de formar nesse período agora de agosto, e nós apresentamos o fotolivro Os que Moram ao Lado. A ideia, pode ver? A ideia ela surgiu quando eu fazia estágio na Secretaria de Ação Social aqui de Mariana, e como eu ia cobrir alguns eventos relacionados à secretaria, e que é o CREAS, o CAPS, eu comecei a ter alguma relação com essa população, porque eles fazem atendimento a eles. E eu vi que devido ao número ser relevante na cidade dessas pessoas, seria bacana fazer algum trabalho que mostrasse o dia a dia deles, que desse alguma visibilidade para eles. A gente queria fazer, na verdade, um ensaio fotográfico, só que a gente foi conversando com essas pessoas e a gente viu que eles tinham muita história para contar, então a gente resolveu fazer um fotolivro, para que a gente tivesse um local ali onde pudesse contar um pouquinho, mesmo que não fosse tudo, mas da nossa forma, de uma forma mais poética, contar um pouquinho daquilo que eles nos contavam. Então a gente ia todos os finais de semana, porque durante a semana é difícil encontrá-los, eles ficam mais juntos durante os fins de semana. No sábado a gente sempre pegava manhã e tarde, ficava com um, acompanhava ele o dia todo, ficava com outro. E isso a gente foi criando laços de afinidade com essas pessoas e conseguimos captar não de uma forma por fora, a gente conseguiu realmente entrar ali naquele universo e mostrar o dia a dia deles, como se fosse o olhar deles mesmo, não tanto nosso, né? E assim, que eles vivessem. O interessante é que antes de fazer, como a gente já tinha essa ideia, a gente estava fazendo um documentário também, acabou que a gente fez também um documentário sobre a população em situação de rua, que foi o que deu a entrada para a gente poder começar a conversar com eles. Né? Então, tem o documentário até no YouTube com o mesmo nome, Os que Moram ao Lado. Como é uma população itinerante, os personagens do livro não são, alguns são os mesmos, outros não são os mesmos do documentário. Nosso foco era a população em situação de rua, eles não vivem juntos, eles não são uma comunidade, então a gente não tinha como se inserir mesmo naquela comunidade para poder acompanhá-los, ficar uma semana com todos eles acompanhando, porque cada um estava num lugar diferente. Nós dividíamos entre quem fazia as perguntas, conversava e quem fotografava, porque no início a gente tinha até pensado nas duas levar a câmera. Só que se as duas ficassem, acho que seria tudo muito posado, porque eles iam se sentir mais tímidos, mais acanhados. Então, enquanto uma sempre fotografava, a outra estava conversando. Então a gente se revezava nesse esquema. Às vezes a gente estava fotografando e a gente recebia alguns olhares de algumas pessoas, porque as pessoas muitas vezes não percebiam a presença desses moradores de rua, mas quando a gente estava fotografando, eles se sentiam incomodados da gente fotografando os moradores de rua, sem saber o que a gente estava fazendo no trabalho. E antes de trabalhar com qualquer um desses personagens que a gente tem aqui, nós conversamos com todos eles, explicamos o trabalho que a gente estava fazendo, o porquê do trabalho, porque não adianta você só chegar e ir ali e fotografar uma pessoa. A gente precisava da autorização deles, que eles aceitassem participar disso. E eles aceitaram e até falaram com a gente que isso foi importante para eles, que eles se sentiram como pessoas mesmo, pessoas dignas. A gente vê aquelas pessoas ali na rua e a gente não pensa, né, na vida delas nem nada. E quando a gente conversou com eles, fomos vendo a história deles, quando a gente encontra novamente com eles na rua, a gente vê que eles estão, às vezes, bêbados ou tá com algum machucado, aquilo até dói o coração da gente, assim. Eles estavam sempre fumando, né? E sempre com alguma cachaça, alguma coisa assim, alguma bebida. Pode passar? Uhum. O Raimundo, ele é um pernambucano. O Cristiano tem uma foto que a gente gosta muito, que ela vem acompanhada de uma frase que é muito forte, assim, sabe? Deixa eu achar a foto aqui.
que é quando ele recebeu uma carta da filha dele, porque tem acho que 6, 8 anos que ele não vê a filha dele, né? A filha dele se chama Jéssica, e ele contou pra gente que ele recebeu uma carta dela, e na carta ela falava: pai, não importa o que aconteceu entre você e a minha mãe, eu só quero te dar um abraço. Até hoje, até quando a gente encontrou com ele da última vez, eles não tinham se encontrado ainda. Foi um trabalho muito emocionante e eu tenho certeza que a gente tem muito orgulho disso. Com certeza.